Justiça homologa acordo de colaboração premiada firmado entre o MPF e o ex-integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Paulo Roberto Cortes. E você vai ver também. Justiça em São Paulo aceita recurso e mantém direito à prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmaci, condenado por estupro de pacientes. Advogado Sérgio Banhos é nomeado ministro substituto do TSE. E número de crimes virtuais cresce no Brasil. Só no ano passado, 42 milhões de brasileiros foram vítimas. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Ministério Público Federal do Distrito Federal fechou um acordo de colaboração premiada com um ex-integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Paulo Roberto Cortes é auditor aposentado da Receita Federal e esteve no Conselho do CARF de 1992 até 2009. Ele é apontado como um dos líderes do esquema investigado na Operação Zelotes. É o primeiro acordo de colaboração premiada da Operação Zelotes. O delator é Paulo Roberto Cortes, ex-conselheiro do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Denunciado por corrupção e tráfico de influência em 3 ações penais, Cortes assumiu o compromisso de entregar documentos e informações sobre 6 casos investigados na operação. As Zelotes apuram esquema de compra de funcionários do alto escalão do Conselho para reverter ou anular multas milionárias da Receita Federal. A Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015 e conta com 16 ações penais na Justiça, além de 4 processos por improbidade. 92 pessoas já foram denunciadas, mas esse número deve aumentar. Outros 4 inquéritos estão em andamento e podem gerar novas ações penais. O Ministério Público Federal aqui no DF foi o responsável por fechar essa colaboração premiada. A Justiça aceitou os termos que foram negociados e validou o acordo. O ex-conselheiro Paulo Roberto Cortes poderá ter a pena reduzida à prestação de serviços comunitários durante 1 ano, mas terá que devolver R$300 mil aos cofres públicos. E para ficar livre da punição por ter participado do esquema criminoso que manipulava julgamentos no Tribunal Administrativo, a condição é que Cortes conte tudo o que sabe nos depoimentos que for convocado. O ex-médico Roger Abdelmaci vai cumprir pena em prisão domiciliar assim que deixar o hospital. A decisão foi da Justiça de São Paulo. O ex-médico de 74 anos, condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes, está internado desde o dia 7 no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, para tratar uma infecção. Segundo a defesa de Roger, a doença é irreversível e ele não teria condições de receber tratamento no hospital penitenciário. A Justiça de São Paulo concedeu a prisão domiciliar desde que ele só saia de casa apenas para tratamento médico, não deixe a cidade nem o país. Além disso, a Justiça ressaltou a ineficiência do Estado para fazer o monitoramento eletrônico, porque a tornozeleira usada por Abdelmaci será devolvida à empresa por causa do fim do contrato. A defesa do médico ajuizou o recurso e conseguiu o direito ao regime domiciliar. No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça já havia revogado a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que atendeu o pedido do Ministério Público do Estado para que, mais uma vez, o ex-médico volte para a prisão. O presidente do PMDB, senador Romero Jucá, comunicou ao Tribunal Superior Eleitoral a suspensão de 6 deputados federais. A decisão unânime dos integrantes da Comissão Executiva Nacional do PMDB foi informada por meio de ofício, encaminhado à presidência do TSE. No documento, o presidente do partido, o senador Romero Jucá, comunica a suspensão por 60 dias da atividade partidária em todos os níveis dos deputados federais Veneziano Vital do Rego, Celso Pancera, Laura Carneiro, Sérgio Sveiter, Jarbas Vasconcelos e Vitor Valim. No último dia 2, os parlamentares contrariaram o posicionamento firmado pelo partido e votaram para que a Câmara desse prosseguimento à denúncia de corrupção passiva apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Uma mulher entrou na justiça para anular a venda de parte da empresa do pai ao irmão, quando ela ainda não era reconhecida como filha. Mas a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso.
Uma mulher que conseguiu o reconhecimento de paternidade após a morte do genitor pediu na justiça a anulação de venda de cotas da empresa do pai feita ao irmão quando ela tinha 3 anos de idade. Ela alegou que a transação foi realizada com o objetivo único de excluí-la da herança, o que caracterizaria um negócio jurídico simulado. Em primeira instância, o pedido foi aceito e a alteração contratual que ocorreu antes do reconhecimento dela como filha do empresário foi declarada nula. A autora da ação alegou que o pai nunca se afastou da empresa e o irmão teria sido emancipado às vésperas da alteração do contrato e não tinha condições financeiras para a compra. Mas, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a mulher não conseguiu provar a existência de simulação. O caso, então, veio parar no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro relator Luiz Felipe Salomão, a autora ainda não figurava como filha legítima quando foi concretizada a venda feita pelo pai ao filho, e por isso o seu consentimento não era exigível. O ministro alegou ainda que não foi demonstrada má-fé ou outro vício qualquer na venda. Com base nesse entendimento, a 4ª turma do STJ negou o provimento ao recurso especial por unanimidade. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O número de crimes virtuais cresce no Brasil. Só no ano passado, 42 milhões de brasileiros foram vítimas. Voltamos em instantes. O número de crimes cibernéticos tem crescido no Brasil, mas uma lei prevê penas e multas para quem violar a privacidade digital, seja para adulterar dados ou para conseguir alguma vantagem lícita. Este educador físico costuma fazer compras pela internet. Em uma das vezes, teve os dados do cartão de crédito roubados. Percebeu depois que viu no extrato gastos de R$200 em um restaurante de outro estado que não foram feitos por ele. Quando eu cheguei avisando já que tinha sido clonado, no primeiro momento, antes deles mandarem eu procurar a delegacia de polícia para registrar o BO, eles já bloquearam no mesmo instante o cartão, né? E aí depois de registrado, feito todo o procedimento de segurança, eles me deram outro cartão, ou nova senha, o procedimento, né, que eles adotam. Só no ano passado, 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais. Em comparação com 2015, houve um aumento de 10% no número de ataques digitais. Em 2012, o Brasil acompanhou um dos casos mais emblemáticos de crime cibernético cometido no país. O roubo e a divulgação de mais de 30 fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Hackers invadiram o e-mail dela e pediram R$10 mil para apagar as fotos. O caso deu origem à Lei 12.737, apelidada de Lei Carolina Dickmann, e que tipifica os crimes cometidos em meios eletrônicos e na internet. O grande problema é que não é fácil encontrar essas pessoas. Então, a primeira coisa é na delegacia para ver o que pode ser feito, ou então procurar um profissional da área que possa te auxiliar nisso. Este especialista em segurança digital diz que os crimes estão ficando cada vez mais sofisticados e que hoje é preciso ter ainda mais cuidado, porque a internet está na TV, nos telefones e não só nos computadores. Hoje uma família de classe média alta, tem vários dispositivos dentro da casa dela que acessam a internet e ela nem fica sabendo. Né? Os consoles de jogos, todos acessam a internet. Os consoles de TV a cabo, todos, ou satélite, todos acessam a internet. As televisões Smart TV, todas acessam a internet. Os celulares, praticamente todos. E todos esses equipamentos fazem parte do ecossistema de segurança da sua casa. E as pessoas fazem o quê? Põem um antivírus no computador só. A lei de crimes cibernéticos prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa para quem invadir dispositivo ligado ou não à rede de computadores para obter, distribuir ou adulterar dados. Prevê ainda aumento de 1/6 a 1/3 da pena se a invasão resultar em prejuízo financeiro. O trânsito intenso e o grande número de veículos em algumas cidades pode provocar uma série de transtornos, né? Mas exemplos de honestidade chamam a atenção de muita gente. Qual seria a sua reação ao chegar em seu carro e encontrar um bilhete igual a este? Seria uma reação de surpresa. E inclusive pela educação da pessoa, que isso não é comum hoje em dia. Você poderia, que é o que mais ocorre,
ir embora e deixar, já que o carro estava estacionado ali, você não tinha como saber quem tinha feito isso. Hoje em dia é bem difícil acontecer algo assim, né? Talvez não valeria a pena cobrar se a pessoa tivesse essa atitude, que hoje em dia é bem difícil alguém fazer. Foi o que fez um motorista em São Paulo, após bater em um carro de luxo avaliado em R$800 mil. A atitude do rapaz surpreendeu o dono do veículo, que acabou não cobrando o conserto. Essa tem sido a atitude de alguns motoristas quando acabam batendo em algum carro e não sabem onde estão os donos. Assumir o erro, pedir desculpa e pagar o conserto é o que qualquer pessoa espera que aconteça em uma situação como essa. Mas isto não é regra, tem se tornado exceção. Em Brasília, um condutor que se envolveu em uma batida deixou um bilhete para o dono do carro, ao perceber que estava sendo observado por várias pessoas. Quando o dono do veículo chegou, veio a surpresa. No papel estava o seguinte recado: "Olá, o meu nome é João. Bati acidentalmente no seu carro e alguém viu, por isso estou fingindo que escrevo meus dados." O João acabou fugindo. Apesar dos condutores desonestos, ainda há quem se preocupe em ajudar o próximo em outras situações, guardando, por exemplo, objetos deixados no carro que estava com o vidro aberto. Atitudes como essa fazem muita gente acreditar que ainda é possível ter uma sociedade mais honesta. A honestidade é o princípio básico, né? Porque quando você é desonesto nas pequenas coisas, às vezes você pode ir ampliando na sua vida e ficar desonesto nas grandes coisas, né? Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como a gente viu aí na reportagem, né, a pessoa bateu aí, um cidadão ele bateu no carro de uma pessoa e deixou um bilhete, ele se responsabilizando. Isso, muita gente fala, nossa, uma questão de honestidade, muita gente teria saído de lá, já que o dono não estava presente, e ido embora, né? Como tratar isso? Honesto, mas visto com olhos do direito, como tratar honestidade ou gentileza? Bom, sobre a colisão, existe a lei civil que vai determinar o ressarcimento do dano a quem o causador do dano vai responder pelo ressarcimento daquele prejuízo para quem sofreu o dano. A questão é como identificar, o problema para o direito é identificar quem foi que causou o dano. Quando é uma batida de veículo que os dois estão presentes, você identifica e vê a pessoa, as autoridades colhem um número de identidade e endereço. Quando a pessoa se evade do local, a justiça vai continuar buscando essa pessoa, não se sabe por quais meios. Nós temos o aparato da polícia para fazer um tipo de investigação, temos o aparato do processo civil para fazer outro, temos câmeras nas ruas, mas são mecanismos de controle que vão tentar identificar. Agora, do ponto de vista moral, que não necessariamente é jurídico, as pessoas têm um dever, sim, que não está necessariamente vinculado a uma norma jurídica, de serem honestas. Servidores públicos, por exemplo, têm um dever objetivo e legal de serem honestos. Agora, a pessoa que tem a oportunidade de fugir desse local, ela pode até fugir da lei, mas ela não vai fugir da punição moral. Ela pode até não ser identificada por um processo para indenização, mas ela vai continuar dormindo com a cabeça pesada no travesseiro. E no caso da pessoa ser identificada, né? Porventura ela bateu ali, tinha uma câmera naquele local, ou hoje todo dia tem um celular, uma pessoa viu, filmou e conseguiu se identificar o autor daquele delito. Ele é punido? Em havendo acesso a esses meios de identificação, eles vão servir no processo civil como prova para que haja comprovação do nexo causal entre o dano e a pessoa que o causou, e ela vai responder dentro de um processo civil, tendo o direito de se defender. Essas imagens hoje, esse mundo virtualizado, todo mundo tem um celular às mãos, que pode fazer uma filmagem, bater foto, ela está cada vez mais restringindo o campo de ação de pessoas que acham que não estão sendo vistas. Então, o dever de honestidade é chamado aquele dever interno do ser humano, do cidadão. Está muito vinculado a questões religiosas, mas só que hoje em dia, com esse mundo hipervigiado, é muito difícil uma pessoa fazer algo errado que ninguém tenha visto. Mas esses são os olhos do direito. Internamente, a pessoa tem que buscar ter uma melhoria na sua postura, um alinhamento com a boa-fé, um alinhamento com a honestidade, porque em assim fazendo a gente vai ter um mundo melhor. É uma questão que parece de mero sonho, mas o direito também se preocupa com isso cada vez mais. Isso vale qualquer tipo de dano de uma pessoa particular aí, tipo, danificou a casa também, às vezes, à noite ali, perdeu a direção do carro, bateu num portão, por exemplo, amassou e fugiu. Ele tem que saber que a gente tem um problema talvez de educação, no campo mais da educação, mais no campo do civismo, que é estudado muito por educadores e por sociólogos.
O comportamento humano, ele vai ser julgado pelo direito toda vez que ele violar uma norma jurídica. Não havendo processo que alcance essa pessoa, a pessoa tem que saber que a sociedade se torna pior por conta daquele ato que ela cometeu. Se ela pratica o dano contra alguém e não compõe, não vai buscar o ressarcimento espontaneamente, ela tem que saber que na próxima vez ela pode ser a vítima e alguém pode não procurar espontaneamente. Então, esse campo em que o direito não alcança, a gente espera que os brasileiros e todos os cidadãos do mundo sejam educados para tentar, sozinhos, com um nível de consciência elevado e educado, cumprir suas obrigações, independentemente de um processo judicial. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A terceira turma do TST condena uma empresa a indenizar um pescador que sobrevive a um naufrágio no litoral do Rio Grande do Sul. A gente volta já já. Estamos de volta e continuamos a nossa conversa com o advogado Walter Moura, que hoje conversa conosco como é que fica a punição da pessoa que provoca algum dano ao patrimônio particular e também ao patrimônio público. A gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão da honestidade, da questão moral, né? Está muito ligado ao famoso jeitinho brasileiro. Bom, nós temos infelizmente que analisar o comportamento do brasileiro. Existem alguns jargões conhecidos como que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, aquela lei atribuída como lei de Gerson, que na verdade é um jargão. Se nós levarmos essa lei para frente e quisermos levar vantagem em tudo, a gente tem que saber que quem vai colher os frutos somos nós mesmos. Toda vez que nós praticamos um ato ruim num contexto social, nós colhemos os frutos dessa sociedade que nós vivemos. Então, ser honesto em pequena escala importa, segundo sociólogos, em modificar o contexto social em que você vive. Então, fazendo sua parte, você vai contribuir para que o próximo faça para com você o que você está fazendo de certo. A gente falou muito do dano ao patrimônio particular, né? Bater no carro de alguém, na casa, no portão, provocar algum dano. E se esse dano for ao patrimônio público? Bom, se a pessoa se evade do local e não é identificada, vai cair naquele problema do processo judicial e eventuais apurações de autoridades conseguirem identificar uma pessoa. Agora, espontaneamente, pode um cidadão buscar ressarcir um patrimônio público no qual ele soube que causou, por exemplo, eu derrubei um poste. Sim, ele pode buscar a autoridade, negociar com ela, inclusive, para que haja a recomposição daquele patrimônio. Normalmente tem autoridade como Secretaria de Fazenda Municipal, Estadual ou de Patrimônio, ou se não achar o próprio Ministério Público, você pode espontaneamente buscar esse ressarcimento. Quem causou o dano é punido, né? Tanto se for particular como se for público. A punição é diferente? Se houver identificação, o ressarcimento é no campo do direito privado. Se o dano é particular, a justiça que vai julgar são as famosas varas cíveis da justiça comum. Em se cuidando de patrimônio público, normalmente vão ser varas da Fazenda Pública, onde há especializada, e se o bem for da União, será a Justiça Federal. Aqui em Brasília a gente tem uma questão que é o tombamento da cidade como um todo. Não é diferente provocar um dano em um patrimônio público em cidade que não é tombada e num patrimônio tombado? Os bens tombados que estão contidos em livros especiais, eles são pertencentes a toda a humanidade. Se o tombamento, por exemplo, for o patrimônio da humanidade. Esse bem, ele tem um restauro diferenciado. Normalmente, enquanto você paga uma indenização simples para erguer um poste ou para erguer um muro, em um bem tombado, o restauro deve seguir as diretrizes originais do bem, porque ele tem ali uma questão arquitetônica ou histórica que o designa ou singulariza em relação a outros bens, por isso que ele é tombado. E, Érica, em relação a esses bens, a gente tem que ter uma consciência como brasileiro de que quando eu depredo, por exemplo, o banco de uma praça, aquele banco também é meu. Ele não é um dano simples a bem público. O bem público que dizem que é bem comum pode ser considerado como bem nenhum, é uma consciência atrasada. O correto hoje na cidadania mais moderna é a gente entender que o banco da praça é meu, os bens públicos pertencem a todos e a cada um dos cidadãos brasileiros. Tá ótimo, doutor Walter, obrigada pela participação. Eu conversei com o Walter Moura, que conversou com a gente a respeito do dano ao patrimônio, tanto público quanto privado. Obrigada, doutor. Obrigado.
Até uma próxima. A terceira turma do TST condenou uma empresa a indenizar um pescador que sobreviveu a um naufrágio no litoral do Rio Grande do Sul. Considerada uma das profissões mais antigas do mundo, a pescaria ainda é um modo de sobrevivência de muitas famílias. Seja no mar, no rio ou na lagoa, o pescador leva o sustento para casa à custa de muito trabalho. A profissão também encara alguns riscos, principalmente por causa das condições de tempo. No Rio Grande do Sul, um pescador sobreviveu a um naufrágio após ficar em uma balsa salva-vidas durante 4 dias. A embarcação em que ele estava foi atingida por 2 ondas de cerca de 2 metros e afundou, provocando a morte de outros 2 tripulantes. De acordo com o pescador, mesmo com clima ruim, o mestre da embarcação manteve o ritmo normal de trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, o pescador alegou ainda que o barco tinha sérios problemas de escoamento e as instruções da balsa salva-vidas estavam escritas em chinês. Já a empresa proprietária da embarcação afirmou que no dia do acidente não havia qualquer previsão de mau tempo ou de mar agitado. Argumentou ainda que não teve culpa pelo acidente. Os desembargadores isentaram a empresa de responsabilidade pelo ocorrido e condenaram o pescador a pagar as custas processuais no valor de R$2.000. A decisão do TRT foi com base na conclusão do inquérito da Marinha, de que foi um fato da natureza. O trabalhador, então, recorreu ao TST. O relator na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, entendeu que a responsabilidade objetiva da empresa ficou comprovada. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que fica configurada a responsabilidade objetiva da empresa reclamada pelo acidente de trabalho quando o risco é inerente à própria atividade exercida pelo autor ou potencialmente esperado. Soa no mínimo estranho que uma empresa de pesca não conte com o apoio de uma equipe de resgate para situações como tais. O ministro citou ainda o artigo 927 do Código de Processo Civil, que diz: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por natureza, riscos para os direitos de outro. Perigoso não é atividade de pesca. Perigoso é estar em alto mar. E o artigo 927 é bem claro, no parágrafo único, quando se refere não apenas à atividade de risco em si, como as circunstâncias de risco de uma atividade que pode não ser de risco. Então as duas coisas podem acontecer. A empresa então foi condenada ao pagamento de R$80 mil de indenização por dano moral ao pescador. Os demais ministros da turma acompanharam o relator. Quando um trabalhador está doente, é direito dele ter as faltas abonadas, desde que apresente um atestado médico. A previsão está na Lei 605 e no Decreto 27.048, de 1949. Mas falsificar esse documento, o atestado, é crime. Nas ruas é fácil achar quem já precisou de um atestado médico. Adoeci, né? Aí precisei dar o atestado aí, não vou trabalhar doente. A última vez parece que foi um resfriado, parece muito forte. Gripe, pneumonia. O atestado é um direito do trabalhador, mas tem gente que abusa. Simula uma doença e mente para o médico só para conseguir uma folga na sexta-feira. Outros compram atestados falsos pela internet. Por motivos de saúde, Laísa precisou se afastar do último emprego 2 vezes. Teve uma crise alérgica e uma sinusite muito forte. Ela conta que a empresa aceitou os atestados, mas o chefe ficou de cara feia. Mesmo que eles aceitam, e o trabalhador acaba sofrendo uma certa represária, porque com o passar do tempo ele vai avaliar ali, vai aceitar, mas depois ele acaba que qualquer coisa ele acaba te demitindo. Laísa realmente precisou do atestado, mas de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, por mês, 20 mil atestados falsos são apresentados por funcionários em todo o Distrito Federal. Não apenas no varejo, mas também na construção civil e no serviço público. Principalmente nos finais de semana, principalmente no meio de feriados aí, as pessoas acabam pegando esse atestado e isso é um grande prejuízo que o comércio toma e a gente tem pego porque é feito várias perícias, nós pedimos em alguns laboratórios. O Sindicato dos Médicos recomenda que os profissionais de saúde não descuidem dos carimbos e dos blocos de receitas. Há vários casos de furto desse material. Depois tudo acaba parando na mão dos fraudadores. Além disso, consultas muito baratas, em que o médico mal olha para o paciente, devem ser evitadas. Tornar esse ato um ato mercantil vil
ele não traz segurança para a saúde dos cidadãos e traz muita insegurança para o empresário que contrata esse tipo de serviço também. Então, a gente aconselha que empresários e trabalhadores atentem para a qualidade do serviço médico que é prestado a eles. A empresa de Alexandre atua na área de medicina do trabalho, verificando justamente fraudes em atestados. A gente já pegou, por exemplo, atestado médico de homem com CID de gravidez. Né? A gente já pegou atestado médico de CRM de médico que já está falecido. A gente já pegou atestado médico de hospital da rede pública que o médico sequer trabalha lá. O trabalhador pode até achar que o uso de um atestado irregular não faz mal para ninguém, mas não é bem assim. O médico e o empregado podem ser responsabilizados por causa do documento falso. Se o médico inserir algum dado que não seja verdadeiro, ele pode responder por falsidade ideológica. E o empregado que souber disso também responde por esse crime. Agora, se houver a falsificação do atestado, a pessoa responde por uso do documento falso. E o médico responde por falsificação de documento. Se for um órgão público, a pena é de 2 a 6 anos, e se for uma clínica particular, a pena é de 1 a 5 anos. Além de responder criminalmente, o empregado pode ser demitido por justa causa. As consequências na esfera trabalhista são aquelas previstas na CLT, especialmente no artigo 482, o que significa dizer que, nessa hipótese, o trabalhador pode vir até mesmo ser dispensado por justa causa, em razão da ruptura grave, né, desse vínculo de confiança que deve unir o empregado ao empregador. A posse do ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, foi marcada para o dia 22 deste mês no gabinete da presidência do TSE. Sérgio Banhos vai preencher a vaga deixada pelo ministro Admar Gonzaga, que em abril se tornou ministro efetivo do TSE. A nomeação de Sérgio Banhos foi feita pelo presidente da República, Michel Temer, e publicada no último dia 10 no Diário Oficial. Uma condenação inédita na Europa é o tema desta semana do programa Direitos Sem Fronteiras. A justiça holandesa condenou o próprio país pela morte de 300 muçulmanos durante um massacre na Bósnia em 1995. Você vai entender toda essa situação no Direitos Sem Fronteiras, hoje às 8 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã.